Olá, mais um vídeo para o canal. O vídeo agora é sobre ângulos. Gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo, que ainda não é inscrito no canal, que possa fazer a sua inscrição para poder estar ajudando o canal, ok? Muito obrigada a todos. Então, vamos falar um pouquinho de ângulos, né? Um assunto muito comum na geometria. O que é ângulo? É a reunião de duas semi-retas, nós já vimos, né, no vídeo aí que tá no canal sobre as semi-retas, né? São semi-retas, são retas que têm início, mas que não tem fim, né? Ela tem a origem, mas ela não tem fim. Que possui uma origem em comum, chamada vértice do ângulo. Então, aqui nós temos aqui, ó, um pontinho aqui, um pontinho O, que é o vértice. Ele é o encontro de duas semi-retas. A semi-reta OA, observe que aqui, ó, ela inicia no ponto O, mas ela não tem fim. Olha a setinha aqui mostrando que ela vai até o infinito. E aqui nós temos outra semi-reta, a semi-reta OB, né? Uma semi-reta que passa pelo ponto B, porque ela é infinita, ela não tem fim. Então, aqui, ó, o encontro dela, nós temos o vértice, que é o ponto O, a região formada entre essas semi-retas, que é chamada de ângulo. Nós temos aqui o ângulo AOB. O instrumento utilizado para medir o ângulo é o transferidor. Provavelmente você já viu esse instrumento, né? Tem vídeo no canal ensinando como utilizar o transferidor. Classificação dos ângulos. Um ângulo pode ser classificado de acordo com a sua medida. Além de nulo, né, que é o ângulo de 0 grau, o ângulo pode ser agudo, reto, obtuso, raso, côncavo ou inteiro. O que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo é quando sua medida é um número maior que 0 e menor que 90 graus. Então, observe aqui, ó, que ele tem menos que 1/4 de volta, né? Que é o ângulo de 90 graus, ou seja, ele mede menos que 90 graus. Aqui nós temos um ângulo BOA, ou, né? Aqui usou uma letrinha grega aqui, alfa, né? Para poder nomear esse ângulo. Note que o ângulo AOB, lembrando que, ó, AOB e BOA é a mesma coisa. Ok? Representado também por alfa, né, que é essa letrinha grega aqui, é um ângulo maior que 0 grau e menor que 90 graus. Qualquer ângulo que tenha mais que 0 grau e menos que 90 graus, ele é um ângulo agudo, um ângulo de 30 graus, 40 graus, 50 graus e assim por diante. São chamados ângulos agudos. Um ângulo reto é um ângulo de 1/4 de volta, né? Ele possui exatamente 90 graus. Quando isso acontece, podemos dizer que também que as semi-retas se cruzam de forma perpendicular, né? Nós vimos lá nas retas perpendiculares, né, que elas formam ângulos de 90 graus. Então, aqui, se a gente prolongar aqui, ó, a gente nós teremos retas perpendiculares, ou seja, retas que formam ângulo de 90 graus. É aquele ângulo da quininha, né? É 1/4 de volta, vai ter sempre esse quadradinho aqui, ó, com essa bolinha no meio, representando, né? Ele é um símbolo de 90 graus. Geralmente, o ângulo reto possui a região angular, região em laranja na imagem, né? Essa que está destacada aqui, representada por um quadrado. Ângulo obtuso, quando sua medida é maior que 90 graus e menor que 180. Então, aqui nós temos um ângulo com abertura maior que 1/4 de volta, ele mede mais que 90 graus e mede menos que a meia volta, que é 180 graus, né? Todos os ângulos que têm medidas entre 90 e 180 são chamados de ângulos obtusos. Ângulo raso, conhecido também como meia volta ou meia lua. Esse ângulo equivale à metade de um ângulo inteiro, logo possui exatamente 180 graus. Todos sabem, né, que a volta completa é 360 graus, então 180 é a metade, é o ângulo de meia volta, né, ou a meia lua.
É o ângulo raso que mede exatamente 180 graus. Ângulo côncavo. O que é um ângulo côncavo? Menos comum nas situações cotidianas que os demais, é o ângulo que tem medida maior que 180 e menor que 360. Então, se mede mais que 180 e menos que 360, entre 180 e 360, então nós temos um ângulo côncavo. Por exemplo, um ângulo de 270 graus, 300 graus e assim por diante. Ângulo inteiro. Como o nome sugere, esse ângulo representa a volta completa. Possui exatamente 360 graus. Então, o ângulo partiu aqui do ponto A e foi e deu a volta completa, parando aqui no ponto B. Então, ele deu uma volta completa. Ele deu um giro completo de 360 graus. Como a volta é completa, por isso que ele é um ângulo inteiro. Ângulos congruentes. Dois ângulos são chamados de congruentes quando possuem a mesma medida. Nós vimos no outro vídeo, né, de introdução à geometria, essa palavrinha congruentes, né, significa tem a mesma medida. Então, aqui nós temos dois ângulos, o ângulo BOA e o ângulo DEF, né? Chamamos também aqui de alfa, alfa 1, para poder diferenciá-los. Eles têm a mesma abertura, eles têm a mesma medida. Por isso que eles são ângulos congruentes. Ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são dois ângulos quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, olha só, são ângulos que estão opostos. Olha só aqui, ó. Eu tenho um ângulo BOA. Observe que ele é oposto ao ângulo FOG. Um tá para um lado, outro tá para o outro. Eles são opostos. Eles estão se encontrando aqui no vértice, no ponto O. Então, nós dizemos que esses dois ângulos aqui, eles são opostos pelo vértice. Os ângulos que são opostos pelo vértice, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Observe aqui também, ó, o ângulo BOF, ele é oposto ao ângulo AOG. Um tá para um lado, o outro tá para o outro, né? Eles têm o mesmo vértice, mas eles estão em posições opostas, né? Observe que eles têm a mesma medida. Aqui, ó, nós temos uma abertura que é a mesma dessa daqui, ó. Ângulo beta, ângulo beta. Ângulo alfa, ângulo alfa. Então, os ângulos que são opostos pelo vértice, tá? Um de frente para o outro, são chamados de ângulos opostos pelo vértice e eles têm a mesma medida. Por isso que eles são congruentes. Bissetriz de um ângulo. Definimos como bissetriz de um ângulo a semirreta que divide o ângulo em duas partes congruentes, ou seja, duas partes com a mesma medida. Então, olha só, nós temos aqui o ângulo EAG. Ângulo EAG, nós temos aqui saindo do vértice uma semirreta AF. Essa semirreta, ela está dividindo esse ângulo EAG exatamente ao meio, em duas partes iguais. Observe que aqui, ó, nós temos um ângulo e aqui nós temos outro ângulo, nós temos aqui o mesmo símbolo. Por quê? Significa o que é isso? Isso significa a mesma medida. Então, essa semirreta aqui, ela é a bissetriz. Por quê? Porque ela dividiu o ângulo exatamente em partes iguais, exatamente ao meio. A bissetriz AF divide o ângulo maior EAG em dois ângulos congruentes. O ângulo EAF é congruente ao ângulo FAG. Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Dois ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e um de seus lados em comum. Então, aqui nós temos os ângulos, ó, EAF, que é consecutivo com o ângulo FAG, porque ele vem um
do lado do outro, né? E eles têm um lado em comum, ó, que é o lado AF. Por isso, eles são ângulos consecutivos. Dois ângulos consecutivos, eles são adjacentes quando eles possuem somente o lado e o vértice em comum, mas nenhuma região pode pertencer aos dois ao mesmo tempo. Esses dois ângulos aqui, ó, o que eles têm em comum? Eles têm em comum o vértice e esse lado aqui, a F, né? Então, por isso, olha só, o que tá aqui dentro, nessa região, e o que tá nessa região desse ângulo de cá, não tem nada em comum. Por isso que eles são ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Ângulos complementares, né? A gente usa muito isso na geometria. Dois ângulos são conhecidos como complementares quando o resultado da soma dos dois é igual a 90 graus. Podemos ter mais do que dois ângulos complementares. O que a gente tem que pensar é o seguinte, que a soma desses ângulos, para eles serem complementares, a soma deles tem que ser igual a 90 graus. Juntos, eles formam um ângulo reto, né? Então, aqui nós temos um ângulo alfa e um ângulo beta. Ao somar esses dois ângulos, quanto que vai dar? 90 graus. Nós dizemos também que beta é o complemento do ângulo alfa, ou alfa é o complemento do ângulo beta. Ângulos suplementares, o que muda agora? Agora, a soma dos ângulos é igual a 180. Juntos, eles formam um ângulo raso. Então, quando falar ângulos complementares, somam 90 graus. Ângulos suplementares somam 180 graus. Ângulos replementares, ó, pelo desenho já deu para ver que é uma volta completa, né? Agora, os ângulos replementares, eles somam 360 graus. Bons estudos, espero que tenha ajudado vocês com esses conteúdos aí de ângulos. Até o próximo vídeo.